Tanto as coisas dele, né, as ambições dele, né, as experiências, a vida amorosa, tudo isso faz parte do cenário, né? Mas virou uma figura pública, então isso ganha um relevo muito grande. Ele diz assim, nada além, né? Um cara que entrou em choque, por exemplo, com a cultura judaica, que ele não seguia, né, o judaísmo, ele era judeu, mas não seguia. As heranças, vamos dizer, né, familiares, ou ele não dá muita bola para isso, né? E segue numa outra linha, né? Então ele diz assim, tem uma figura pública aí, mas o que interessa para nós é a obra dele. E ele destaca de novo aqueles três, né? Os sonhos, os xistes, né? E a psicopatologia da vida cotidiana. E ele vai ficar sempre falando desses três. Tem muitos outros livros, muitas outras coisas, mas ele fala assim, parece que a essência do que o Freud deixou para nós está nessas três obras, porque são as que falam mais sobre a linguagem. Praticamente nesse trabalho inteirinho, ele vai dizer assim, ele falou do ego, ele falou do superego, ele falou de um monte de outras coisas que, de certa forma, geraram desvios. Que para o Lacan, a obra central do Freud é a obra sobre a linguagem. Começando com os sonhos, depois com os xistes, depois com a psicopatologia da vida cotidiana. Ele fala, o resto é um floreio, só que gerou muita psicologia do ego e outras tantas coisas, né? Então, ele está dizendo assim, ele era muito ambicioso, que história é essa de que ele não tinha ambições? Conversa, né? Vamos falar assim. Um cara que fez a obra que fez, com muita gente contra, né? Muita gente dizendo que não era aquilo, né? Aí ele até comenta que conversou com Jung, né? E eles se encontraram, Lacan e Jung. Lacan e Freud nunca se encontraram, mas com Jung ele se encontrou. E aí ele disse que o Jung disse, não, mas ele realmente era firme naquilo que ele pensava, né? Não recuou nunca, né? Nem frente aos americanos, né? Nada disso, né? Foi uma coisa firme da obra dele, né? Uns 100 anos aqui depois, né, do nascimento dele comemorando, porque realmente ele conseguiu fazer uma coisa muito especial. Então, que começou aonde? Nessa escola, na Salpêtrière lá, que é o hospital psiquiátrico, o principal, e ainda é até hoje, o principal hospital psiquiátrico de Paris. Então, onde essas seminários que nós estamos estudando, esse Jean Delay era o diretor do Salpêtrière na época. Essa palestra ele dá em 53, né? Então ele é o período exatamente do seminário 3 e ele é convidado para falar porque ele já estava falando lá naquele espaço. Depois ele vai sair e vai para a escola de Direito, porque ele acaba sendo expulso da IPA, e a IPA é que meio que dominava o negócio ali, e o cara acaba tendo que tirar ele dali, né? Mas aí ele arruma um lugar na Universidade de Direito, e melhor porque é um espaço muito maior e ele abre para não médicos. A partir do seminário 11, então começam a vir pessoas de outras áreas, especialmente filósofos, pessoal da linguística, pessoal da matemática, e o seminário dele vai crescendo. Ele tinha uma ligação com a Universidade de Direito, porque no fundo da Universidade de Direito funcionava a delegacia que ele tinha trabalhado. Ele era o psiquiatra de plantão da delegacia. Ele avaliava se aquela pessoa estava ou não, né, com algum problema psiquiátrico, e exatamente encaminhava para onde. Se o cara tivesse surtado, encaminhava para o PTA. Tinha o plantão da psiquiatria, e ele era um dos plantonistas. Eram vários, né? Vários que saíam da universidade e iam, né, trabalhar em hospitais, na delegacia, em asilos, né, porque tinha muita gente que trabalhava em asilo também. E é exatamente a experiência que ele tem na delegacia que desperta para ele a atenção sobre a psicose.
Né? Porque o Lacan começa a atender muita gente na delegacia, em que ele diz assim, tem alguma coisa estranha com esse povo aí, que é a psicose. Um dos casos que ele descreve lá naquele trabalho inicial dele, que é a defesa da tese, que ele defende, né? É a caso Aimé. Caso Aimé, que é aquela que agride a artista, acho que já comentamos alguma coisa em algum caso. Ele começa a atender ela ali, na delegacia, porque ela foi presa, né? Porque ela tentou esfaquear a artista. Não, já tinha falado, sim, vários outros autores tinham falado de psicose, mas ele faz uma ligação com a teoria freudiana, até porque o próprio Freud dizia, não, esse meu método é só para neurose. Então a gente brinca e fala que o Freud entrou pela neurose e o Lacan entrou pela psicose. Então são dois caminhos diferentes. Não, tratou diretamente. Esse Aimé ele trata e ela depois fica na cadeia um tempo, né? Porque ela feriu a mão da atriz, né? E foi um atentado. Mas ele prova que ela atacou a ela mesma. Que a atriz era muito parecida com ela e ela estava alucinando, dizendo que a atriz tinha roubado a vida dela. Uma história bem interessante, a história da Aimé. E depois ela vai trabalhar na casa do pai do Lacan. Ele dava o seminário às quartas, mas na terça, quarta ao meio-dia. Na terça-feira à noite, ele escolhia um paciente e fazia uma apresentação desse paciente para o grupo. Tem poucos relatos dessas apresentações, porque ele não queria revelar nada dessas pessoas, né? Era feito em segredo, só com o grupo dele. Mas toda semana que nós estamos vendo aqui, né? Cada semana tem um seminário. Na noite anterior ele reunia o pessoal, ou para dar uma palestra, ou vinha alguém falar alguma coisa, ou ele apresentava um paciente que ele estava atendendo lá no hospital. Então a dedicação dele para a psicose é muito grande, né? O seminário 3 exatamente ele vai falar das psicoses, né? Usando o caso Schreber como exemplo. Zola é um escritor, Émile Zola, é um escritor famoso da literatura húngara, se eu não me engano, mas não tenho certeza. E que escreve um conto onde ele usa o próprio nome dele ao contrário e tal. Então ele fala assim, né, o poeta, o escritor, e o sonho faz a mesma coisa. Diz assim, e acusaram o Freud de ser cientificista. Científica, ele fala assim, cadê a ciência aí? Se você lê a interpretação dos sonhos, a maior parte dos exemplos que ele está dando ali são essas junção de palavras, separação de palavra que tem um sentido e vira outro. Aí ele fala assim, ele não está falando de ciência, ele está falando de linguística. Quem começou a escrever as obras psicanalíticas, aí ele tirou sarro do Ernest Jones. Esse Jones que aparece aí é o biógrafo do Freud, que escreve as biografias e que publica a Standard Edition em inglês. É o primeiro cara que organiza as obras, seleciona as obras do Freud que estavam em alemão e publica na Inglaterra a edição em inglês. Faz a tradução e, além de tudo, faz assim, de uma forma meio fantasiosa a biografia do Freud. Então ele diz assim, esse cara bagunçou pra caramba, mas os outros ingleses bagunçaram mais ainda. Que ele fala da Melanie Klein, que é inglesa, né, que ele chama de galinha poedeira. Ela tinha uns 7, 8 filhos, uma coisa assim. E ele fala assim, essa turma, se vocês psicanalistas ficam lendo essa turma, vocês não estão vendo nada do Freud. Porque eles pegaram outros caminhos. E se diziam todos herdeiros de Freud, mas ele diz assim, porque ele diz que ele sim voltou a ler Freud. Então, o famoso retorno aos textos de Freud,
né, promovido pelo Lacan. E muita gente diz assim, ele meio que ele salvou a psicanálise. Porque realmente tudo que estava aparecendo nessas várias linhas, né, tanto a inglesa quanto a americana, já não eram mais psicanálise. Já tinha pouco, quase nada do que o Freud tinha proposto. Então ele dá esse exemplo do Altdesker aí, né? Uma palavra que o Freud sonha. É uma palavra que, veja, às vezes aparece no sonho da gente palavras que não desconhecidas nossas. Didatismo, né? A didática vem da mesma raiz. Mas ele faz um alter, né? Ele faz uma junção que não existe. Ele cria uma palavra nova. Lembra alguma coisa de um autodidata, que na verdade o Freud era um autodidata. Né? Ele diz, né? Se você for olhar, né, da onde vem a palavra, você faz o que você fez. Você vai buscar o sentido, você vai buscar o significado, que é o natural nosso. O natural nosso é fazer isso. E ele fala, o Freud sai disso e vai para uma coisa muito diferente, dizendo assim, não, isto foi, eu juntei o nome do meu irmão, né, de Alex, dentro desse nome para formar um outro nome. Aí ele dá o exemplo do Émile Zola, que faz isso no romance dele, né? Ele não fala qual é o romance aí. Não, mas quem leu e deu uma interpretação como essa, e daí seguiu-se numa linha, né? Que foi essa linha, ele fala. Não, então aqui que ele está dando um puxão de orelha, porque ali estavam, a plateia dele eram jovens médicos psiquiatras. Ele fala assim, vocês querem ler Freud? Então vão lá e vão ler Freud. Não fica lendo esses outros caras aí, porque vocês não estão lendo Freud. Vocês acham que estão lendo Freud, mas não estão. Porque muita coisa foi desviada, muita coisa foi, né, dado um outro caminho. Ele fala assim, vamos voltar, e ele sempre defendia isso, né? Vamos voltar a ler as obras do Freud, onde realmente ele dá, né, na psicopatologia da vida cotidiana, ele dá 100 e tantos exemplos de desvios de linguagem, condensação, deslocamento, como é que o inconsciente funciona. No Interpretação dos Sonhos tem mais de 50 sonhos lá. E as interpretações são todas interpretações linguísticas. Então ele fala assim, o Freud não fez ciência. Não era um cientista. Ele foi um cientista, um neurólogo. Mas quando ele começa a mexer com a psicanálise, ele abandona isso. Ele não está trabalhando. Então ele fala assim, dizem que ele teve uma grande resistência por causa da sexualidade. Mentira! Sexualidade todo mundo falava, e se falava o tempo todo, e se fala até hoje. Não, porque a sexualidade infantil criou uma grande polêmica. Deve ter tido alguma polêmica, mas ele fala assim, não foi isso. Foi exatamente um cientista falando de não ciência. Aí pode ser. Né? Surpreendeu muita gente, dizendo assim, olha, né, vocês estão olhando no lugar errado. Ele fala, fica muito difícil para quem? Aí ele fala dos jovens psiquiatras que são muito inteligentes, né? Ele fala assim, né? Cuidado com tanta inteligência, porque não se trata de inteligência. A psicanálise não tem nada de inteligência. Aí ele fala, ele foi acusado de racionalista. Método racional. E ele diz assim, vocês estão enganados, né? Tudo bem, tem muitas correntes, né? Mas a corrente original, psicanalítica, freudiana, não é racionalista. Não vem com essa, porque, né, ele está falando exatamente o contrário. Ele está falando assim, no inconsciente, as regras são outras. Não adianta você tentar entender na lógica, né, no conceito, no fenômeno, aquilo que está acontecendo com a pessoa. Especialmente quando está atendendo um psicótico. Né? O que tem de racional na fala de um psicótico? Aí as pessoas dizem assim, mas eu sou tão inteligente, como é que eu não consigo resolver isso? Eu estou sempre repetindo a mesma coisa. Né?
Aí daqui a pouco ele vai falar da repetição. Ele fala, foi o que o Freud descobriu. Você repete sem perceber. Sem perceber, você está fazendo a mesma besteira de novo. E você é inteligente. Você sabe que aquilo que você está fazendo já não deu certo da outra vez. Ou não deu certo N vezes que você tentou fazer. Mas você vai lá e faz de novo. São alguma coisa do inconsciente insistindo nisso. Não tem a ver com a inteligência. Se você conseguisse controlar essa repetição impulsiva com a sua inteligência, estaria resolvido o problema. Mas não consegue controlar. Você gosta lá de um tipo de homem ou do tipo de mulher. E você já escolheu esse mesmo tipo várias vezes e já se ferrou várias vezes. Mas aí você vai numa festa, olha um monte de gente e escolhe quem? Não consegue escolher alguém diferente. O que aconteceu? Tem alguma coisa que você não compreende, não controla, não conhece, não faz parte da sua inteligência, que mexe com você. Caso você consiga se analisar, pode ser que você tenha uma chance, talvez, de mexer nesse núcleo que está fazendo você repetir descontroladamente e fazer... é uma das coisas que a gente aprende na psicanálise. Deixa com o outro que é do outro. Não pega para você. Fomos criados à imagem do outro, né? Construídos de fora para dentro. Então nós temos a tendência de achar que tudo que está acontecendo lá fora com as outras pessoas tem a ver com a gente. E não é verdade, não tem a ver. Então esse é o processo inconsciente. É racional? É inteligente? É científico? Não, não é nada disso. Por isso não está ligado ao campo médico, por isso não está ligado à psicologia. É um outro campo. E ele fala assim, é uma confusão danada, porque fica todo mundo... Ernest Jones escreve trocentos livros dizendo sobre a inteligência que precisa ter o analista. Aí ele fala assim, não. Você precisa saber do inconsciente. E, inclusive, saber que ele funciona de modo diferente da consciência, né? Do ego, do superego. Tudo bem que o Freud fala desses dois, porque era natural para ele falar de um sistema e de outro. Mas ele falava dos dois sistemas, né? A inconsciente e a consciência, exatamente para dizer o quê? Que não adianta trabalhar na consciência. Não adianta tentar reformar o ego. Adianta tentar fazer alguma mudança no inconsciente. Mas eu não tenho ferramentas para chegar lá. Ele diz, tem sim, é a palavra. A própria fala da pessoa. A fala da pessoa vai revelar, os sonhos vão revelar, os sintomas vão revelar, as repetições vão revelar. A sua paciente descobriu, eu estou repetindo uma coisa que não é minha. Então o que ele está trazendo para nós é que ele fala assim, vocês querem conhecer Freud? Então vão lá, ler os textos de Freud. Vocês vão sentir alguma coisa muito diferente do que ler os saxões, né, que são os ingleses, né? A literatura inglesa é uma literatura muito carregada de novas interpretações sobre o que o Freud trouxe. E que focam mais na consciência, focam mais no ego, focam mais no campo da psicologia. É uma psicanálise psicológica. Ele fala, tem as suas aplicações? Tem. Só que não é psicanálise. Ou pelo menos não é a proposta freudiana. Ele defende o lado dele dizendo assim, eu vou a fundo na proposta freudiana. Então nós estamos aqui comemorando 100 anos do nascimento de Freud, vamos dar para ele os méritos que ele tem. Não é ciência, não é racionalismo, não é inteligência, não é nada disso.
Então ele fala a resistência que houve na época do Freud. A própria obra do Freud não era por causa da sexualidade. Isso foi uma desculpa dada. A resistência era exatamente porque não era ciência. Resistência à obra do Freud. Porque teve resistências e até hoje ainda vira e mexe, Freud está morto. Quer dizer, morto ele está mesmo, né? Mas a obra dele está terminada, né? Há pouco tempo atrás eu comprei um livro, pouco não, isso, gente, faz uns 15 anos atrás, né? O tempo está passando muito rápido. O livro Negro da Psicanálise, um catatal desse tamanho assim, metendo o cacete no Freud, na psicanálise, dizendo que isso aí é tudo besteira, que é uma palhaçada, que o que funciona é a TCC. Então, vira e mexe, vamos enterrar Freud, porque Freud está ultrapassado. Aí o Lacan diz assim, não tem como enterrar, porque ele descobriu uma coisa, né? Tá aí, e a gente sabe que funciona. Porque exatamente a gente vê que as pessoas ficam repetindo, né, ficam presas em modelos. Vimos o último filme, o filme dos modelos, né? O Lagosta, né? Como estou na esquerda e acho que a esquerda é revolucionária, que é linda, maravilhosa, tal. Aí de repente eu vou para a direita. É a mesma coisa, revolucionária, linda, maravilhosa. Modelos. Né? Esses são modelos inconscientes? Sim, porque estão baseados na linguagem. Qual é a política que não tem um discurso? Eu sei desse nome, por que eu esqueci? O que é que me fez esquecer? Veja que ele muda de uma coisa passiva, que em geral a gente fala, né? Eu esqueci. Para uma posição ativa. Se questionando o que me fez esquecer. Porque o esquecimento pode ser simplesmente um esquecimento. Mas no caso dele, ele fica intrigado, porque ele diz assim, algo em mim que eu não controlo, que eu não conheço, que Lacan deixa uma dica para nós aí, que é a morte do meu pai, fez com que eu escondesse essa palavra. Ele vai atrás da possível ligação entre as palavras senhor e her, que é a mesma, são metáforas uma da outra, né? Só em línguas diferentes, mas, né? Que significam o quê? Que significam para ele a morte do pai. Que é um senhor também, exatamente, também além disso. Mas também a morte de um paciente que ele não conseguiu curar. Que falava para ele, Herr Doctor, né? O que há de se fazer? O cara era impotente e se suicidou. O processo de esquecer a palavra signorelli é um processo ativo. Há algo agindo para que eu esqueça. Que é esse mecanismo inconsciente que liga coisas que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com outra. Aparentemente não tem a ver, mas por semelhança do som das palavras. Veja, algo vai lá e esconde aquilo. Então, há uma ação no inconsciente de ocultar determinadas coisas. Ou de fazer repetir coisas. Ele vai dizer, são dois mecanismos que mexem muito com a vida das pessoas. Aquilo que desaparece e aquilo que obriga você a fazer determinada coisa, mesmo que você não queira, sem o seu conhecimento. Ele fala, tudo isso tem a ver com essa coincidência aparente do som das palavras, da forma como as palavras são utilizadas. Alertando a gente, né? Ele está dizendo assim, estão interpretando a moda americana. Então, o que é o eu? O eu é alguma coisa que
é total e o inconsciente é total também, então são duas totalidades. O que ele tentou evitar? Ele tentou evitar esse dualismo, exatamente, né? Uma coisa se contrapondo à outra. E não, em momento algum ele diz, né, que um é contra o outro, ou qualquer coisa desse tipo. Ele diz que existem dois e eles interagem, inconsciente e eu, né? E o eu, inclusive, tem uma parcela inconsciente. Eles se complementam, exatamente. Né? Então, essa coisa de que o inconsciente... Já viram aquela figura que é bastante comum do iceberg? Não tem essa, né? Não tem essa... inclusive, ele usa, o próprio Freud faz, né, a figura de um ovo, em que está tudo ali dentro. Entendeu? Então, uma coisa interagindo com a outra. Né? Distorceram, levaram para um lado que interessou, vamos dizer, né, para eles dar esse tipo de interpretação. Que o Freud vai falar quase que, né, em 1914, 15, e todo mundo diz assim, não, ele começou falando das fases pré-genitais, né, a fase oral, a fase anal, a fase... Nada, isso é depois ainda, ou muito próximo, quando ele já começa a falar do narcisismo, quer dizer, ele já está bem à frente na ideia. Praticamente jogaram no lixo a interpretação dos sonhos. Sim. O xiste lá, o psicopatologia da vida cotidiana. O Lacan alerta para isso e diz assim, ele trabalhou mais sobre a linguagem, né, do que sobre essa estruturação, que é, né, id, ego, superego. Aí as pessoas ficam dizendo que não, a obra dele começou por aí. Ele começou descrevendo essas partes. E não é verdade. Ele vai fazer isso, você mesma falou, bem depois, sobre uma certa pressão que ele estava recebendo, dizendo que, né, como é que esse consciente, esse id, né, se distribuía. Então, aí ele começa a dizer, tem lá uma parte que faz isso, uma parte que faz aquilo, uma parte que faz o outro, mas ele nunca disse que isso não estava tudo junto. O id são os meus impulsos, é a minha libido, aí ele fala, libido está para todo mundo. Né? Então você não pode passar a culpa para a libido. Ou se eu não tivesse linguagem, nada disso, né? Então vai tirar, né, uma parte? Não, ele fala assim, mas é um tal de separa isso, separa aquilo, separa o outro, coloca uma coisa contra a outra. Também tinha a própria pressão dele, porque ele queria muito ser cientista. Então, havia pressão dos outros, sem dúvida nenhuma, muita coisa que ele acaba produzindo, especialmente a partir de 1915, a época da guerra, ele começa a responder muito a questões que estavam sendo feitas pelo próprio pessoal dele e outras áreas, né? As áreas correlatas, psiquiatria, basicamente. Né? Mas ele também queria muito uma coisa muito estruturada. Lembra que tem um texto que é que ele fala, as pessoas estranham porque os meus casos parecem romances. Ele fala assim, isso não é científico. Parece que este eu que está separado da pessoa. Então ele meio que conclui essa ideia dizendo assim, o eu, o ego, né? Nós chamamos muitas vezes de eu ou de ego, tem mais uma característica no Freud de um determinante. O que são os determinantes? É porque ele está estudando chinês nessa época, então ele desenha lá um ideograma chinês, né? Um ideograma, e ele fala, isto aqui é uma palavra, mas ela pode ter muitos sentidos. Se eu coloco uma perninha de um lado, ela é governar. Se eu coloco uma perninha do outro lado, ela vira doença. Mas é o mesmo ideograma. Então, um determinante é como se fosse um adjetivo. E é bastante interessante pensar nisso, porque quando nós conversamos, por exemplo, com alguém que a gente não conhece, como é que a gente tenta conhecer essa pessoa? Então ele diz assim, qual é a grande função, se você lê, né, o Freud com maior atenção, deste eu freudiano? É um eu que diz, na verdade, para os outros, e muitas vezes até para si mesmo, mas mais para os outros, quem você é, né? Dizendo assim, não, é a personalidade total,
controla tudo, sabe tudo, e o inconsciente é um incômodo. Então, desta força muito grande de separação, claro que eu tenho que pegar a parte onde o Freud estava falando mais do inconsciente e meio que esquecer. Então, jogar fora praticamente tudo que ele criou até 1915. O cara começou a trabalhar com isso em 1890. Né? 1900 ele lança a interpretação dos sonhos, destacando duas coisas importantes para nós, né? Ele está dizendo assim, duas grandes descobertas de Freud. Uma delas, né, é que o inconsciente é uma força de repetição, né? Isso, e o que nós tratamos na psicanálise? A repetição, exato. E existe um efeito que é a repetição, mas não há uma causa determinada. Deve haver uma causa. Tem um efeito, que é a repetição. Eu volto a fazer a mesma coisa. Depois eu faço a mesma coisa de novo. E eu sei que aquilo não me interessa, mas eu faço outra vez. Tratamos o efeito sem, muitas vezes, descobrir a causa. Muitas vezes, né, a tal da cena traumática que vai ser descoberta e a pessoa, então, vai melhorar, porque essa é a primeiríssima teoria do Freud, que ele, inclusive, depois ele diz assim, vixe, não é nada disso. Né? Inclusive, uma mulherada veio aqui e mente para mim, fala que foi abusada e não foi. Né? Lembra do caso que ele vai confrontar a avó da menina, e a avó da menina fala assim, como assim, foi abusada pelo pai? Ela nunca viveu com o pai. Viveu em outra cidade, nunca sequer esteve na mesma casa com o pai dela. E aí depois ele abandona, não totalmente, mas ele meio que transita, né, da teoria do trauma, o Freud está falando, né, da teoria do trauma para a teoria da fantasia. As pessoas, muita gente fala, né, a psicanálise é muito dolorida, que eu vou ficar falando das coisas que não necessariamente. Você pode falar de outras coisas, inclusive. Importante é que você fale. E, eventualmente, se você quiser falar de alguma coisa mais dolorida, aquele dia que você está mais forte, aquele dia que você se considera, né, mais apta a falar, tudo bem, não tem problema. Não. A ideia de que a psicanálise é uma espécie de hipnotismo. Então, você hipnotiza a pessoa e faz ela falar. Não é. Não tem nada de hipnótico. A pessoa está lá acordada, totalmente consciente, falando, né, e sabendo o que está fazendo. Não é o que eu falo. Sempre insisto nisso e vou insistir sempre. É como você fala disso. Como é que você se coloca nesta fala. Também questionavam muito o Freud a respeito disso. A psicanálise cura. Ele falava assim, a medicina cura, a medicina se propõe a curar. A psicanálise não faz parte da medicina. O próprio Freud, que estava na mesma sala com a pessoa, punha ela deitada, né, e ficava nas costas dela. Esta barreira, ele diz, é muito importante porque ela elimina, e aí o Lacan vai confirmar, ela elimina a questão imaginária. Fica só na questão simbólica, fica trabalhando a linguagem. Por isso funciona muito bem fazer pelo telefone. Absolutamente. Não entra mais nada a não ser a linguagem. Não se faz teste, não tem tarefas. É falar para um outro que não faz parte do seu dia a dia, não se relaciona com você de outras formas, é apenas o seu analista. Então é meio que uma fala no vazio. Não é vazio porque tem um analista ali. Ela vai se encontrar com ela mesma. Veja, sempre que você está conversando, nós estamos conversando aqui, nós estamos encontrando os outros, uns aos outros. Certo? Então eu não estou falando para mim mesmo, eu estou falando para vocês. E quando vocês falam, vocês estão falando para nós. Então, sempre, quase sempre no diálogo, né? Mesmo no diálogo que você faz com você mesmo, você está falando para um outro que é você mesmo, papo interno, né? Quando você fala para o analista, você está falando para ninguém. Não é ninguém, mas é como se fosse ninguém. Então, a ideia é que você vai falar para você mesmo e, inclusive, para poder se ouvir falando. Freud recomendava, ele fala, só tem uma regra na psicanálise. Fale por associação livre, né?
Não escolha o assunto, não escolha a sequência, vá falando conforme as ideias vão aparecendo. Isso é um desafio absoluto para os neuróticos, que já que somos assim, né, temos que lidar com isso que temos, que somos. Né? Não, ou valeria mais não ter nascido. Com o que é que nós temos que lidar? Isso, com nós mesmos, com os nossos desafios, isso. Né? Com as nossas encrencas, vamos dizer assim. Também tem as encrencas dos outros e tal, mas o grande problema, vamos dizer assim, né? Se tem alguma coisa que nos desafia na vida, não está lá fora, está aqui dentro, somos nós mesmos. Mefunai, né? Você colocou como Funai, o PH tem o som de F, né? É o coro no final da vida do Édipo, né? Ele está indo para ser enterrado, então, Mefunai, Mefunai. O coro fica cantando isso, né? Então, traduziram como era melhor não ter nascido. E o Lacan diz assim, não me parece que é isso, não. Me parece que era, talvez fosse melhor não ter nascido desta forma. Uma vez que ele nasceu do jeito que nasceu, ele enfrentou o que ele teve que enfrentar. Tá certo? Então, se é o caso do Freud, quando ele está fazendo lá praticamente o último texto dele, né? Ele já está à beira da morte. Ele diz assim, Bernard Shaw dizia, né? Precisamos ter 300 anos de vida para produzir algo interessante. Ele fala, não me parece. Não é uma questão, de novo, vamos cair na mesma coisa, não é uma questão de tempo cronológico. Muita gente diz isso, fala, mas a vida é muito curta. Aí se diz assim, mas só se você não aproveitar ela. Por exemplo, se você souber aproveitar bem, né? Então, se estas condições que estão estabelecidas, você souber lidar com elas, você vai se dar bem, você vai ficar bem. Agora, se você não souber, a coisa vai complicar para o seu lado.